Mas que semente que nós estamos jogando? Será que é semente de abacate? Será que estamos jogando semente de laranja? Não, estamos jogando a mais linda de todas as sementes, a mais poderosa de todas as sementes, aquela que quando germina e dá frutos, milagres acontecem, bênçãos caem do céu. Estamos falando da palavra de Deus. Essa semente que nós jogamos toda segunda-feira aqui. E jogamos na certeza e crendo que essas sementes vão encontrar corações férteis e vão germinar e vão dar frutos a 3 por 40, a 5 por 70, a 6 por 100. Assim diz a palavra do Senhor. E é isso, queridos, estamos aqui, Ministério de Semeadores, essa galerazinha de preto aí. Cadê a turma de preto aqui? Dos MIBs? Vai lá. Pessoal de preto, levanta a mão aí, pessoal de preto. Fique em pé, pessoal de preto. Somente o pessoal de preto aí, dos semeadores. Gente, essa é a equipe dos semeadores. Também podemos ser chamados de bando de loucos. Loucos por Jesus Cristo. Amém? E a gente faz isso aqui toda semana, incansavelmente, trazendo temas importantes para o nosso crescimento espiritual, temas que muitas vezes não são abordados nos púlpitos, por questões às vezes até óbvias, devido à profundidade, às vezes não é adequado determinados temas se abordar num púlpito, para que as pessoas que estão chegando não se sintam assustadas ou constrangidas. Então aqui nos semeadores, sim, é tempo para se abordar temas que pouco se falam. E aqui nos semeadores, diferentemente de um culto, a gente tem também um tempo para debater, depois da pré-eleção, debater o tema, tirar dúvidas. E nós vamos ter esse tempo aqui hoje. Nosso querido preletor vai trazer a sua reflexão, depois ele vai ficar à disposição para tirar dúvidas. E assim funcionam os semeadores: louvor, preleção, debate e, afinal de contas, como nós somos crentes, no final tem um lanchinho e já está todo mundo convidado. Amém, queridos? E o tema de hoje é um tema que realmente muito pouco se fala. O tema de hoje é como discernir espíritos. Talvez alguns aqui nem tenham noção do que seja isso. Mas discernir espírito é um dom do Espírito Santo, é um dos dons do Espírito Santo, é o dom de discernimento do espírito, e é muito pouco falado, muito pouco comentado. E hoje vocês vão saber tudo sobre isso. Hoje vocês vão ficar expertos em discernimento de espírito. Mas discernimento de espírito não é algo que ninguém deva ficar assustado, porque às vezes o pessoal está pensando que eu estou falando de exorcismo. Não. Apesar de que, se vier, bota para correr, não tem problema nenhum. É verdade? Mas, por exemplo, o exorcista, ele tem que ter dom de discernimento de espírito. Porque, por exemplo, uma vez uma mulher estava possessa, e lá estava aquele carnaval todo. Aí chamaram a irmãzinha lá para expulsar o demônio dela. Ela olhou para lá. Puxa. Na hora ela discerniu e viu que não tinha espírito nenhum ali. Era tudo carnaval. Ela foi lá, chegou na barriga da mulher, deu um beliscão bem grande, ela gritou: ai! Ué, e espírito sempre doer? Vai-te embora, quem tem mais o que fazer? Então, discernimento de espírito. A Bíblia conta várias histórias desse tipo. Mas eu vou contar para vocês não, porque nosso pastor, preletor lindo, é cá meu irmão Rafa Mariz. Rafa vai trazer tudo sobre esse tema para vocês. E eu tenho certeza que vai ser uma noite linda e abençoada. Amém, queridos? Quem não conhece Rafa aqui, levanta a mão. Olha, quem não conhece, tem bocado de gente que não conhece. Mas Rafa é pastor da nossa igreja, não atua aqui na Trindade, ele tem a paróquia Sião, lá em Olinda, né? E desde já estão convidados a ir lá conhecer. Rafa toca violão muito bem, louva como ninguém, é um grande pregador, um homem de Deus, estudou aqui no SETEC junto com a gente,
E aliás, falar em CETEC, tem muito colega. Fiquei muito feliz de ver muitos colegas de seminário aqui hoje, né? Que está todo mundo de férias, ninguém está em aula, e vieram para os semeadores. Muito bem, obrigado por estar aqui com a gente, queridos. Prazer imenso ter vocês aqui. Sem mais delongas, vou passar a palavra para o nosso pastor, mas antes queria orar por ele, porque afinal de contas, tudo aqui nessa igreja começa com oração. Então estendam suas mãos para o nosso pastor. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, esse aqui teu servo, Pai, que veio aqui ministrar a tua palavra, Pai. A tua palavra, então, tudo que saia dos lábios dele, Pai, que venha de ti, Senhor. Que nada venha do coração dele, mas venha de ti. Que o Senhor derrame essa sua palavra sobre essa congregação hoje, Pai, que ela possa fazer diferença na vida das pessoas, abençoar vidas. Que cada um que veio aqui hoje, cansado do trabalho, mas veio aqui receber a sua porção de bênção, que ele possa levá-la, Pai. Unge os lábios do nosso querido pastor, para que ele possa ser boca tua nessa noite, Senhor. Que ele diminua, para que tu cresças bastante. Porque tudo que fazemos aqui é para a tua honra e glória. Assim que oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, gente. Boa noite. Vocês estão felizes? É uma pessoa só. Poxa. Vocês estão felizes, gente? Sim. Aê! Com Jesus a gente está feliz o tempo todo. Tem aquela canção, né? Com Jesus a gente é feliz. Isso aí. Gente, falar sobre discernimento de espíritos é mexer com alta voltagem. Não é brincadeira, o assunto é sério. O assunto é muito sério. Eu quero, antes de mais nada, recomendar um livro que a gente já tem falado muito aqui. Inclusive, semana que vem vai ter a conferência aqui. Não Apagueis o Espírito. Esse livro do meu amigo Fábio Coelho, ele é muito profundo sobre todos os dons de 1 Coríntios 12, mas ele enfoca nos últimos dias e ele fala muito sobre a questão do discernimento de espírito. E a gente vai tratar um pouco disso hoje. Não sei se eu vou conseguir trazer tudo, não, conforme o Silvino disse, mas vamos tentar avançar e trazer aquilo que o Espírito quer falar para nós nesses dias. Eu queria começar primeiro me apresentando, algumas pessoas não me conhecem. Prazer, eu sou Rafael, sou pastor na Igreja Sião, sou apenas um amigo de Jesus, sou apenas um servo, uma pessoa que quer que o Senhor está voltando o mais rápido possível e Ele vai vir para governar, estabelecer seu trono em Jerusalém em breve. Ele é o Messias, o Rei Judeu, que nós estamos aguardando. Uma coisa muito importante e interessante é que a gente canta uma música que acabamos de cantar, que ruge o leão, que a terra estremeça. A gente cantou isso, não foi? Você sabe o que é que você está cantando? Discernimento de espírito parte inclusive do discernir o seu espírito. Por que você está cantando essa música? Só porque a música está legal no hype? É uma música que toca sempre aqui? Então você está preparado para o que Deus vai fazer? Ele vai rugir o leão. Quando ele vai rugir, ele vai trazer à terra juízo. Ele vai vir ferir as nações. Ele vai matar os seus inimigos. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Você está em iniquidade? Você está em pecado? Você está cantando, falando assim: Jesus me fere agora. Acho que você vai cantar ela diferente da próxima vez. Amém? Amém? Mas só que é isso que ele quer fazer. É isso que ele vai fazer. E essa canção, ela é bíblica. Está lá no Salmos, está em Isaías. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Ele vai vir trazer retidão. Ele vai remover tudo que impede a sua liderança amorosa. Ele vai destronar todos os reis, todo governante, toda a impiedade, todo pecado, toda maldade. Ele vai fazer isso com as próprias mãos. Ele não precisa nem de mim e nem de você. Por isso precisamos discernir o nosso espírito quando cantamos. Vou falar em espírito, então eu vou começar falando um pouco sobre isso aí de canção. Mas antes eu quero responder algumas perguntas que foi colocado nos semeadores, na propaganda do Senhor.
de hoje dos semeadores. E tem um texto, vamos abrir a Bíblia para ficar mais bíblico, né? 1 João capítulo 4, verso 1. Quem abriu sua Bíblia e encontrou, diz: eu amo Jesus. Quem não encontrou, diz: eu amo também. Então mais gente ainda não encontrou. Vamos esperar mais um pouco. 1 João capítulo 4, versículo 1. Vamos dar uma passeada hoje pela Bíblia, hein? Se você não está com Bíblia, pegue seu celular, seu smartphone. Só deixa aberto na Bíblia. Se você for crente, você não vai entrar no WhatsApp, não. Abra sua Bíblia, no máximo um bloco de notas. Aqui a gente está mais com caráter de ministração de aula. Eu quero que você aprenda sobre isso. No final eu quero fazer um tempo de oração para liberar uma impartição de um derramar de dons, principalmente desse de discernimento de espírito. 1 João capítulo 4, verso 1 vai dizer: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Amém? Amém. A palavra do Senhor, damos graças a Deus. O que João está escrevendo aqui é muito importante. Primeiro, no contexto. João estava escrevendo para uma igreja que estava passando por um problema muito sério. Estava caindo num chamado gnosticismo. E as pessoas estavam falando de que Jesus não era Deus. Viam vários ensinos, várias doutrinas anticristo, anti-Deus, dizendo que Jesus podia ser humano, mas ele não era plenamente Deus. Então João está escrevendo a carta para uma igreja para poderem entender a veracidade das palavras que estavam sendo ensinadas. Por isso ele vai dizer: olha, discernam os espíritos, está no plural. Isso deve trazer para a gente já um temor. Por quê? Existem muitos espíritos por aí. Muitos espíritos demoníacos, espírito imundo. Mas o pior de todo espírito é o espírito humano. Esse é o que mais derruba gente. E aí João está escrevendo para essa carta: olha, não acredite em tudo que está falando. Vocês precisam discernir o que está acontecendo, a fonte dessa mensagem, quem é que está falando, qual é a motivação, qual é o intuito. Porque muitas vezes uma palavra correta tem uma motivação errada. Você vê, Jesus no deserto foi tentado por Satanás, e Satanás usou a palavra de Deus. Por que Jesus não caiu? Porque sabia que por trás tinha uma fonte maligna, estava distorcendo as Sagradas Escrituras. Então João está escrevendo: olha, vocês não creiam em qualquer espírito, mas examinem. A melhor versão aqui é: discernam os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O maior espírito de engano dos últimos dias só será compreendido e discernido por meio desse dom do Espírito Santo. Então, uma pergunta que foi feita: isso é um dom do Espírito Santo? O Silvino já respondeu aqui. 1 Coríntios capítulo 12 vai dizer que um dos 9 dons do Espírito concedido a qualquer um que pedir é o dom de discernimento de Espírito. Então, o dom de discernimento de Espírito não temos por nascença. Não são todas as pessoas que têm, mas todas as pessoas podem e devem ter, e devem buscar com zelo. Mas é um dom do Espírito Santo, é concedido por Deus. Então, o que é o discernir de Espírito Santo? Se você está anotando, eu quero definir aqui o que é discernimento espiritual ou discernimento de Espírito. Discernimento de Espírito é a capacidade sobrenatural de acessar a revelação por meio do Espírito de Deus, a fim de entender qual a fonte se origina por trás de uma palavra ou de uma ação. Amém? Vou repetir para você, bem devagarinho. Discernimento espiritual é a capacidade de acessar sobrenaturalmente uma revelação por meio do Espírito Santo de Deus, com o objetivo de
de entender ou discernir de que fonte se origina uma palavra ou uma ação. O discernimento de espírito, ela é concedida por meio de uma busca a Deus. Como que eu tenho discernimento espiritual? Você vai em oração, você fala: Deus, me dá espírito, me dá discernimento de espírito. Pai, derrama sobre mim discernimento de espírito. Pai, para quê? Para que você não seja enganado, para que você não seja enrolado, para que você não seja desviado, para que você não caia em pecado, para que você não viva em iniquidade, para que você não vá para o inferno. Então, primeira coisa, discernimento espiritual é um dom do Espírito, é uma capacidade sobrenatural de Deus. O homem natural não tem essa capacidade, é impossível, é um dom de Deus, só é concedido aos eleitos, aos filhos, aqueles que foram regenerados, aqueles que são selados com o Espírito Santo, aqueles que têm a habitação do Espírito Santo, e principalmente aqueles que pedem, que buscam. Não basta apenas pedir, não basta apenas receber, mas precisa treinar, precisa exercitar. Como que você sabe que tem dor de cura? Você precisa chegar para uma pessoa e orar. Se ela for curada, você tem dor de cura. Se não curar, está tudo certo. Você continua buscando a Deus. Deus, derrama sobre mim dor de cura. Mas não depende de mim nem de você. Mesmo que Deus nos dê dom de cura, não quer dizer que todas as pessoas que eu for orar, ela vai ser curada. Porque é um dom de Deus. E Ele manifesta conforme Ele quiser, quando Ele quiser, a quem Ele quiser, com o propósito soberano dEle, para a glória do Seu nome. Amém? Amém. Então o discernimento de espírito é essa capacidade sobrenatural. A segunda pergunta é: se é de nascença ou se é desenvolvido ao longo da caminhada cristã? Nós respondemos: ela é desenvolvida ao longo da caminhada cristã. À medida que nós olhamos para as Escrituras e olhamos para o mandato e o mandamento, a ordenança apostólica de Paulo, que diz: busquem com zelo os melhores dons. Busquem. Você tem buscado esse dom? Você tem buscado todos os dons? Ou a sua oração tem sido assim: ah, Senhor, se você quiser, você poderia fazer isso? Será que a sua oração é assim? Ah, Senhor, se o Senhor quiser me usar, derrama. Não, deixa eu dizer para você: Deus quer. Deus, Ele deseja. Os dons foram dados pelo Espírito à igreja com um propósito muito importante, que é a edificação do corpo, a aperfeiçoamento dos santos. Sem os dons do Espírito é impossível que o pastor pregue, é impossível que o ministério e a igreja seja crescida. Senão vai ser simplesmente um bando de crente, pseudo-crente no mesmo lugar, adorando um Deus que não conhece. Amém? Amém. Então, todos os crentes são chamados ao discernimento? Sim, todos são chamados ao discernimento. Todos são chamados. E o dom de discernimento de espírito, a minha opinião, eu sei que muitos teólogos vão dizer que é um dos mais, mas eu creio que é o dom mais importante para o tempo do fim, à medida que nos aproximamos do retorno de Jesus. O discernimento de espírito é o dom mais importante. Deixa eu falar para vocês, muito sério. Você viu que no final do texto ele vai dizer: porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Aonde estão os falsos profetas? Dentro da igreja. E o que é que o falso profeta faz? Ele prega mentira? Não. Nada disso. Ele prega verdade. Ele é eloquente. Ele tem boa oratória. Ele prega como ninguém. Ele profetiza como ninguém. Ele é muito assertivo. O maior exemplo de falso profeta nas Escrituras é Balaão. Balaão, ele profetizou 5 oráculos, todos precisos, todos aconteceram, todos estão registrados na Bíblia como cânon, e uma das palavras mais conhecidas das Escrituras: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que... Olha só, isso é verdade?
É verdade. Dito por um falso profeta. Que legal. Vamos lá, alguém, vocês estão comigo, gente? O falso profeta, ele não fala mentira. O falso profeta, ele não vai errar a profecia. Ele vai fazer tudo certinho. O problema do falso profeta é a motivação por trás daquela ação, por trás daquela palavra. Balaão, ele profetiza, ele foi chamado por rei Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. E aí ele fala assim: eu vou falar aquilo que Deus me disser, não posso fazer outra coisa. Mas o motivo pelo qual ele aceitou profetizar contra o povo de Israel foi que o rei ofereceu para ele honrarias, prometeu para ele riquezas, prometeu para ele reconhecimento. Então o falso profeta, ele não está preocupado se ele vai errar ou se ele vai acertar. O que ele está querendo é ser reconhecido. Ele está querendo tirar vantagem. Ele está querendo ter algum tipo de benefício por meio daquilo que ele está dando. Então, como que nós iremos discernir se uma palavra é de Deus ou se não é? A questão não é se é de verdade ou se é de mentira. A questão é de Deus ou não é? Somente com discernimento de espíritos. Talvez você já tenha ido a alguma igreja por aí e recebeu alguma profecia. Quem aqui já recebeu uma profecia, alguma palavra? Poucas pessoas. Hoje você vai receber muitas palavras aqui, em nome de Jesus. Talvez a pessoa chegou e falou para você assim: olha, eu vejo você arrumando as malas e vai ganhar as nações. Hein? Aqui eu acho que não teve ninguém não. Não foi palavra de conhecimento não. Mas a questão é que muitas dessas palavras vai deixar a gente empolgado. E a gente olha para o conteúdo lá e fala assim: poxa, já ouvi outra palavra, já falei outra palavra, eu tenho um chamado, realmente eu viajo muito, eu tenho um desejo de morar fora, eu acho que Deus realmente está me chamando para ir para fora. Você está olhando para o conteúdo, mas você não pergunta: qual é a fonte por trás disso? Quem é que está me dizendo isso? Que espírito é esse? Nós precisamos perguntar, para discernir, porque não se trata do conteúdo, mas a motivação que está por trás. Imagine você numa situação, você está em casa, e aí toca a campainha da sua casa. Lá em casa acontece muito isso. Toca a campainha da sua casa, e aí quando você vai abrir a porta, de repente tem um cara vestido de pano de saco de lixo, e ele dando uns pulos muito loucos, e ele profetizando sobre a sua vida. Esse é o momento em que você precisa perguntar: o que está por trás disso? Que espírito é esse? É nesse momento que nós precisamos pedir e perguntar a Deus, e exercer o dom e aperfeiçoar o dom do Espírito. Porque pode ser que essa pessoa chegue e fale muitas coisas boas para você. Pode ser. Mas pode ser que ele está simplesmente tentando lhe influenciar demoniacamente para que você fuja do seu propósito. Que tipos de espíritos existem? Eu quero dizer para vocês que 3 fontes possíveis de influência de espíritos. Existe o Espírito de Deus, essa é a influência. Existe o Espírito do homem, o Espírito humano, e o Espírito demoníaco. Então, como que nós podemos discernir? Precisamos de oração. Precisamos parar e olhar. Aquele homem fazendo algo muito louco, você pode olhar e falar assim: não, isso é loucura, esse cara é doido, não tem sentido o que ele está falando, não vou nem ouvir. E aí você deixou de receber algo de Deus. Mas pode chegar também uma pessoa muito bem aparentada e você: isso é de Deus. Na verdade, será uma influência demoníaca. Como pode simplesmente também, esse é o que mais acontece, gente, é quando chega um amigo seu e ele fala para você: meu irmão, tive um sonho com você, eu orei com você, eu tenho voltado você em oração, eu estou vendo que o Senhor está te chamando para
ser o mestre. Pode ser simplesmente o espírito humano dele, o desejo do seu amigo, do seu irmão, querendo que você faça algo para Deus. Como que você vai saber se é de Deus, se é demoníaco? Você simplesmente tem a emoção do seu amigo, do seu irmão. Você precisa pegar essa palavra e discernir. Deus me mostra qual é o espírito por trás dessa palavra. É o Senhor? É simplesmente o meu amigo? Ou é uma fonte maligna? E aí ele vai testificar. E aí você pode abraçar essa palavra, você pode rejeitar. E se for do amigo seu, que ele rejeitou, você precisa chegar para ele e falar assim: irmão, agradeço muito pela palavra, mas essa palavra veio do seu coração. Eu sei que esse é o seu desejo, é um bom desejo. Obrigado, meu irmão. Eu sei que você me ama, mas eu sei o que é que Deus colocou no meu coração. Obrigado. Tenta de novo. Tenta, porque a gente precisa exercer o dom da profecia. Nós somos chamados a profetizar. E o dom mais importante para a edificação da igreja. Veja, uma coisa é engano, no tempo dos fins, mas outra coisa é edificação. O dom mais importante para o tempo do fim, para não sermos enganados, é o dom de discernimento de espírito. Mas o dom mais importante para a edificação da igreja, 1 Coríntios 14, Paulo vai dizer, é o dom de profecia, de profetizar. Então olha só como isso está um com o outro. Todo mundo é chamado a profetizar. Nem todos serão profetas, mas todos são chamados a profetizar, porque a profecia edifica, consola, exorta, faz com que o povo seja aperfeiçoado. É Deus falando ao coração do homem, trazendo transformação. Mas ao mesmo tempo, o diabo sabe disso. E ele usa as mesmas artimanhas para que o povo de Deus seja enganado. E aí, quando há uma profecia, a tendência da pessoa é: uau, Deus falou comigo através do irmão. Calma, calma. Pode ser apenas o coração dele, pode ser Deus, ou pode ser o diabo. Precisamos discernir o espírito, a fonte por trás de uma palavra e de uma ação. Então, loucura, uma pessoa fazendo bizarrices, uma pessoa que se veste assim, todo tatuado, sabe? Isso não quer dizer nada. Porque se nós olharmos para as escrituras, muitos profetas fizeram vários atos proféticos muito loucos. Isaías passou um ano andando nu no meio de Israel. Jeremias, ele foi chamado por Deus para falar: Jeremias, vai lá para frente da casa do Senhor, começa a profetizar, dizendo para o povo que eles são um bando de ingrato. Fala para eles, mas eles não vão te ouvir. Mas Deus, vai lá, fala assim mesmo. Chama Ezequiel para passar um ano deitado no chão, de um lado depois do outro, cozinhando em cima de fezes. Que loucura! Então muitos homens, profetas de Deus, fizeram loucuras, mas eles estavam sob a influência do Espírito de Deus. E o que aconteceu com o povo de Israel? Não discerniram. E foram para onde? Cativeiro. Se eles tivessem recebido, se eles tivessem discernido, eles teriam acreditado, teriam se arrependido, teriam voltado para Deus. E Deus, ele volta atrás daquilo que ele promete cumprir, se o povo tiver arrependimento. Quantas vezes nós vemos isso na Bíblia? Deus ia destruir o povo de Israel, fala para Moisés: Moisés, sai daí do meio que eu vou destruir todo mundo. Aí Moisés: não, faz isso não, isso é teu povo, o que é que vão pensar de você? Aí Deus: tá bom, Moisés, e volta atrás. Deus ia destruir, sim ou não? Aí Deus, Moisés intercedeu, aí Deus voltou atrás, sim ou não? Sim. Porque houve intercessão e houve arrependimento. Então nós precisamos discernir essa fonte por trás. E a única maneira que podemos discernir a fonte por trás da palavra ou de uma ação é por meio da oração. Nós precisamos discernir inclusive o espírito por trás de uma mensagem. Esses dias, não sei se você, qualquer pessoa que tem acompanhado na internet, você tem visto aí a quantidade de pastores que tem caído. Sim ou não, gente? Sim. Muitos pastores, inclusive aqui dentro. Por que ninguém discerniu? Por que, gente?
Porque ninguém pediu o dom de discernimento de espírito. Porque são pastores que falam muito bonito. São pastores muito legais. São pastores muito amorosos. São pastores que estão sempre com você. São pastores que chegam para você e falam: vai lá, meu filho, vem cá, eu quero você. Ele abraça. Mas por trás dele está simplesmente escondendo quem ele é. E no secreto, na sua vida dupla, está adulterando, está traindo, ele está fornicando, ele está em pedofilia, ele está roubando, seja lá qual for. Antes de a gente abrir a Sião, há um ano atrás, mais ou menos, eu sempre fui envolvido com oração e adoração, harpa e taça. E um dos meus heróis da fé contemporâneo era um homem chamado Mike Bickle. Esse homem, ele é um pastor em Kansas City e ele implantou uma casa de oração que está há 25 anos sem cessar, 24 horas por dia e noite, sem interrupção. Um ministério tremendo. Esse homem, ele mexe por mês com milhões e milhões de dólares. E esse homem, ele tem um voto de humildade. Esse homem, ele vivia todos os dias 12 horas dentro da sala de oração. A sala dele era completamente espelhada, aberta de vidro, para que todas as pessoas vissem. Esse homem, todas as pessoas que eu perguntei que conheceram ele, sempre falaram assim: esse homem, quando você olha para ele, ele está rindo o tempo todo. É um homem muito simpático, muito carismático, muito gente boa. Esse homem, ele escreveu diversos livros. De todos os livros que ele escreveu, abençoou demais a minha vida. São livros que estão lá como os meus melhores livros que eu li. Esse homem, ele desenvolveu um método na sala de oração que está abrangendo o mundo todo há 25 anos. Existem mais de 30 mil salas de oração funcionando 24 horas por dia, sem interrupção, que adotaram o modelo desse homem chamado harpa e taça. Esse homem, ele não toca nenhum instrumento musical. E ele desenvolveu um método de canções ininterruptas, inspirado no tabernáculo de Davi. Um homem muito poderoso em dons, profecia, em dons de cura. A igreja dele, Forerunner Church, que fechou nessa igreja. É uma igreja que tinha para mais de 3 mil membros. Há um ano atrás, enquanto eu estava em construção da casa de oração da Sião, que nós inclusive adotamos esse modelo de Mike Bickle, saiu a notícia de que ele, há 25 anos, ele abusou sexualmente de várias mulheres, que ele manipulou e abusou clericalmente, abuso de poder, usando o seu cargo para manipular pessoas. 25 anos, esse homem conhecido como um grande ministério. Hoje, a igreja está fechada, a faculdade que existia está fechada, a universidade. Esse homem teve a sua auge do seu ministério. Esse homem agora está lá embaixo. E para mim foi a maior decepção. Porque como que um homem desse, no lugar profético, ninguém conseguiu discernir? Como que não? Isso mostra que nós precisamos desses dons de discernimento de espírito. Esse homem é um falso profeta. Estava no meio da igreja, fez grandes coisas. Vocês se lembram que Jesus disse a respeito dos falsos profetas? Vamos abrir a Bíblia em Mateus 7. Mateus capítulo 7, encerrando o Sermão do Monte, Jesus, ele fala as coisas mais maravilhosas que podem existir acerca do reino de Deus, da vida de um homem transformado e habitado pelo Espírito Santo. O caráter de um cristão verdadeiro está em Mateus 5, 6 e 7. Depois que Jesus fala tudo isso, ele reinterpreta a lei, ele fala condenando os fariseus e tudo mais. Ele chega e ele começa a falar a partir do
capítulo 7, verso 15. Como é que está escrito aí o subtítulo da sua Bíblia? Olha só. Jesus, o maior mestre, ensinando sobre o caráter do reino agora e sobre o tempo vindouro, ele nos alerta na mensagem mais importante do Sermão do Monte sobre falsos profetas. E ele começa com uma exortação muito severa. Começa: cuidado. Cuidado. E aqui eu faço uma pergunta: será que nós estamos tendo esse cuidado? Será que quando nós chegamos na igreja, nós olhamos para ter assim: será que esse pastor é mesmo de Deus? Será que esse líder aí é mesmo de Deus? Ou ele só está querendo status, ele só está querendo fama, ou só que ele está querendo ministério, ou só ele está querendo aplausos? Quem é ele? O que está por trás dele? Só o Espírito Santo poderá sondar. Porque com discernimento de espírito também vem uma incumbência para nós, uma responsabilidade de quê? Confrontar. Quantos aqui já confrontaram um líder? Por que não? Por que não? Porque você acredita em qualquer um que sobe no púlpito. Você acredita em qualquer um que fala bonitinho, que toca uma mensagem: Deus te ama. Você acredita em qualquer um que profere a palavra. Eu estou cansado de ver falsos profetas no meio da igreja enganando o povo de Deus. Mas isso é para outra conversa. Então, cuidado com os falsos profetas. Os falsos profetas não estão no mundo, estão dentro da igreja. Cuidado, porque eles se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas. Olha que maravilha. É uma ovelhinha, bonitinha, mas por dentro são lobos vorazes. Como que reconhecemos então o falso profeta? Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vos conhecerão. Ele continua agora. Nem todo, está falando todo falso profeta, nem todo que me diz Senhor, Senhor. Olha, falso profeta tem Jesus como Senhor. Pelo menos ele diz. Que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem é que entra? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos desses falsos profetas, naquele dia, vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome nós não expulsamos demônios, e em seu nome nós não fizemos muitos milagres. Olha só, esses homens, a igreja vai olhar para ele, e eles vão ser reconhecidos por feitos poderosos, profecia, milagres, expulsar demônio. Meu Deus! Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Meu irmão, essa frase de Jesus é uma das frases mais duras que ele pode falar para alguém. Deus, onisciente, que conhece todas as coisas, chegar para uma pessoa e dizer: eu não te conheço. Não bastasse isso, ele mencionou dons de profecia, que é o dom mais importante. Ele fez milagres e ele expulsou demônios, e foi em nome de Jesus. Essas coisas são boas? São. Jesus disse: vocês praticam mal. Como é que pode expulsar demônio e ser mal? Como é que pode profetizar e ser mal? É a ação, é o espírito por trás da ação. Qual era a motivação? Precisamos discernir os espíritos daqueles líderes dentro da igreja. E para isso nós precisamos pedir para que Deus nos dê graça, para que Deus libere sobre nós, nos capacite sobrenaturalmente, e para que também, junto com o espírito de ousadia, possamos nos levantar contra aqueles que têm abusado, com aqueles que têm feito coisas erradas, e possamos confrontar e dizer: você está errado.
Você está cometendo pecado. Você é um falso profeta. Mas a igreja tem medo de fazer isso. Prefere deixar e ser enganado. Porque uma influência por trás do falso mestre, do falso profeta, ela é demoníaca. Pelos frutos vos conhecereis. Você verá aquele que ele não tem fruto do Espírito, ele não reflete o caráter de Deus. Ele tem poder, mas ele não tem caráter. Ele tem unção, mas ele não revela a face de Cristo. Esse falso profeta, além de produzir maus frutos, ele produz maus frutos no coração daqueles que estão sobre a sua liderança. Aí sabe o que acontece? É uma igreja que não cresce, é uma igreja que não é madura, é uma igreja que não tem verdadeira comunhão. Sabe por que as pessoas não conhecem os frutos dos pastores? Porque não conhecem ele, não vai na casa dele, não tem intimidade com ele, não senta à mesa com ele. Nos últimos dias, os dons do Espírito e discernimento do Espírito é o dom mais importante. Vá comigo em Mateus 24 agora. Depois a gente vai entrar em alguns exemplos aqui. Eu quero ser breve porque é muita coisa, não tem como falar tudo. Mateus 24 e 25 é o sermão profético de Jesus. Ele está falando sobre o fim dos tempos, sobre a grande tribulação. Deixa eu falar algo para você. Você vai passar pela grande tribulação, se você estiver aqui vivo. Viu? Não fica achando que você não vai passar pela grande tribulação. Se você está achando isso, você foi enganado por um falso profeta. Porque se você ler a Bíblia, você vai ver que nós iremos passar pela grande tribulação. Jesus, quando os discípulos perguntam para ele, uma pergunta muito importante. Os discípulos, eles tinham entendimento. Os discípulos tinham curiosidade. Eu não sei se você tem, mas os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, nos ensina quais serão os sinais do fim dos tempos. Como que vai ser? Como que vai se dar? Você tem se perguntado sobre isso? Jesus gastou 2 capítulos, suas últimas palavras, seus últimos ensinos, Mateus 24 e 25, antes de ser crucificado. E uma pessoa, antes de morrer, suas últimas palavras são muito importantes. Aqui é a escatologia de Jesus. Ele está dizendo claramente o que vai acontecer nos últimos dias. Mas ele respondeu às pessoas que foram atrás, perguntaram. Você tem ido atrás? Uma boa teologia, pessoas provadas e aprovadas. E aí ele vai então responder. Olha o que diz o verso 3. Ele vai dizer assim: Jesus estava sentado e os discípulos se aproximaram dele, em particular, e lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus então responde. Primeira coisa que Jesus responde: tenham cuidado para que ninguém o quê? Estamos tendo esse cuidado? Ou temos acreditado em qualquer pessoa que bota uma estola e sobe? Eu vim aqui para chacoalhar, viu, segundo? Tenham cuidado. Para quê? Para que ninguém os engane. E sabe qual é a essência do engano? Você não sabe que está sendo enganado. Essa é a essência do engano. Quem está em engano nunca acha que está enganado. Sempre assim. Sempre assim. Mas precisa vir alguém cheio do Espírito para falar assim: abre os seus olhos em nome de Jesus. E aí ele vai enxergar. E aí ele fala: Jesus, olha, por quê? Não se engane, por quê? Porque muitos virão em meu nome. Muitos vão vir em meu nome. E eles vão dizer: eu sou Cristo. E enganarão a muitos. Vão enganar a muitos. Agora pule comigo para o versículo 24. Esse texto é maravilhoso. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Eles vão fazer o quê? Operando grandes sinais e prodígios, milagres, para o quê? Enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha só, ele vai enganar muitos, mas não todos. Quem é que não vai ser enganado? Os eleitos, aqueles que buscam a Deus, aqueles que têm discernimento de espírito.
E quando vier uma palavra, vai dizer, muito bonito isso aí, mas não é de Deus. Tá fora. Será que nós temos capacidade de discernir isso? O Senhor está chamando a igreja para ser despertada nesse dom de espírito, discernimento de espírito, para não ser enganado. Jesus, Ele é a verdade, e Ele nos chama a caminhar na verdade, a caminhar na luz. Ele nos chama a ser sal da terra e luz do mundo. Ele nos chama a proclamar a palavra profética, que é lâmpada que ilumina os lugares tenebrosos. Ele nos chama a andar no poder do Espírito Santo. Ele nos chama a andar no sobrenatural. Ele nos chama a destruir todas as obras do diabo. Será que nós estamos vivendo assim? Você não foi chamado por Deus, você não foi salvo por Jesus para esquentar banco de igreja. Você não foi chamado por Jesus para botar uma roupa bonitinha, uma Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja somente assistir culto, como se fosse um telespectador. O telespectador é a galera que ainda não voltou do Covid ainda. Mas espectador. Culto não vem para assistir. Culto você vem para entregar ao Senhor. Culto você vem para adorar ao Senhor. Culto você vem para celebrar com os irmãos. Mas nesse culto é o lugar onde você vai olhar para aquelas pessoas que estão liderando a comunidade e saber se ele está sob a influência do Espírito de Deus, se é as suas emoções ou se é um espírito demoníaco. As pessoas que não se envolvem na igreja vão chegar, vão entrar e vão sair para dizer, que mensagem maravilhosa. E está tudo bem, e domingo que vem volta. Quero trazer alguns exemplos de discernimento de espírito que é necessário para esses dias. Quero falar sobre música. Meus irmãos, tem muita música cantada na igreja que foi feita sob a influência do diabo. Eu conheço líderes de adoração, não vou citar os nomes aqui, famosos, que músicas deles são cantadas na igreja. Eu canto música dele. E esse homem era um endemoniado, possesso, um grande ministério, compôs várias músicas, falando que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É mentira o que ele estava falando, mas ele é um endemoniado. Nós precisamos ter muito cuidado sobre as canções que nós cantamos, para saber quem compôs aquela música, qual o espírito que está por trás daquela música, o que ela irá operar. Eu quero trazer um exemplo de Davi e Saul, 1 Samuel, você não precisa anotar se você quiser botar só a referência, mas 1 Samuel capítulo 16, verso 23, você vai ver que Saul, ele era possesso por um espírito maligno, e aí Davi, ele discernia que ele estava endemoniado. Ele pegava então a harpa e ele começava a tocar e ele era liberto. O dom de discernimento de espíritos, ele é fundamental para a libertação da igreja. Sabe qual é o problema de hoje em dia? É que antigamente, para expulsar demônio, só expulsava demônio quando o demônio manifestava. As pessoas sabiam que tinha ali um demônio. Só que hoje o demônio não se manifesta. Como que eu vou saber que aquela pessoa está endemoniada? Como que nós iremos saber que aquela pessoa está sob a influência demoníaca? Só com discernimento de espíritos. E na igreja existem muitas pessoas sob essa influência. Muitas. Muitas pessoas que acham que são salvas. Gente, eu tenho que falar a verdade. Mas se você tem alguma dúvida da sua salvação, você precisa correr para a cruz. E aí, Davi, ele expulsava o demônio com discernimento de espírito e por meio de uma verdadeira adoração. O Senhor está chamando hoje a igreja a olhar para as pessoas, seus irmãos, a amar ela e reconhecer que se essas pessoas estiverem sob alguma influência negativa, possa, na autoridade, no nome de Jesus, expulsar toda influência negativa sobre a vida dessa pessoa. Lucas capítulo 13, nós vemos uma mulher encurvada dentro do templo. Quem conhece essa história? Lucas capítulo 13,
Jesus está no templo e aí tem uma mulher encurvada andando no templo. E Jesus diz que essa mulher era filha de Abraão. Isso significa que essa mulher é salva. Essa mulher é crente. Essa mulher ela desfruta e participa das alianças de Deus. Ela está no templo, adorando, está na casa de Deus. E ela está encurvada. E Jesus olha para ela e fala assim: sai, em nome de Jesus. E aquela mulher tem a sua coluna encurvada. Ela estava sob a opressão do diabo na sua vida. Somente com discernimento de espírito nós poderíamos olhar para os nossos irmãos e saber que tipo de influência está sobre uma doença que ela está. Sabia que existem doenças que não é simplesmente patológica? São doenças que o diabo coloca na sua vida. E você precisa ter discernimento, e nossos irmãos ter discernimento para saber que tipo de influência é essa nessa enfermidade. Pode ser também uma influência psicossomática. Essa mulher encurvada, era uma doença psicossomática. Ela era afetada nas suas emoções por um poder maligno que trazia com que revelasse no seu corpo físico uma doença no seu interior, uma doença na alma. O que mais existe na igreja são pessoas com doença na alma, que precisam de cura interior. E toda amargura na alma, no interior, é uma influência demoníaca. Para que você não seja liberto, para que você não tire os olhos do chão, os olhos de você mesmo, e volte seus olhos para Deus. E aí as pessoas ficam no lugar de autocomiseração, em depressão. Depressão é patológico, eu creio na depressão, mas eu creio que Deus é mais poderoso que a depressão. E hoje, muitos casos de depressão é patológico e é legítimo, é genuíno, mas dentro da igreja, a grande maioria é influência do diabo. O que vamos fazer a respeito disso? Precisamos de discernimento de espírito. Tem uma passagem muito interessante em Atos 5, Ananias e Safira. Vocês conhecem essa passagem? Os apóstolos estão vendendo tudo e estão colocando todas as suas riquezas aos pés do apóstolo. E aí chega um casal, Ananias e Safira, e chega diante de Pedro, entrega a riqueza. Ele tinha retido uma parte, e aí Pedro discerne no espírito e fala assim: é isso que você vendeu? É tudo? E ele: é tudo. Ele: ok, porque você mentiu para o espírito, você vai morrer agora. Aí de repente, depois do tempo, a galera está tirando o corpo. Aí chega a mulher dele, e aí ela dá mais uma parte: é você deu tudo isso. E Pedro discerne no espírito: você deu. Ele ainda deu oportunidade para a pessoa falar a verdade. Foi isso que você vendeu? Foi tudo isso. Meu marido acabou de morrer, eu tenho também, vou morrer agora também. Eu acho que ninguém entende essa passagem, né? Mas uma coisa básica, sabe o que significa? É que muitas pessoas dentro da igreja, que inclusive dá dízimo, que serve dentro da igreja, está simplesmente mantendo a aparência, mas estão mortos espiritualmente. Se você estiver na igreja e querendo fazer coisas simplesmente para estar aparecendo, ou se livrando do inferno, ou simplesmente para parecer que mudou de vida agora eu estou engajado na igreja. Eu antes era bêbado, eu vivia drogado, hoje eu sou curado, pois encontrei Jesus. Agora eu vivo na igreja, agora eu estou lá, sirvo dia e noite, todos os ministérios, eu estou lá. Simplesmente para poder mostrar que agora mudou de vida. Você está morto espiritualmente. Como que essa pessoa vai ser salva? Como que essa pessoa vai ser transformada? Discernimento de espírito. O irmão que vai chegar para ela, vai ministrar sobre ela, fala assim: irmão, vem cá, conheço teu coração, Deus também. Profetiza sobre a vida dela e ora e cura ela, ela será liberta no nome de Jesus. Amém. A igreja precisa de libertação. Tem muita coisa, mas já está no tempo, né? Vou terminar aqui, tá? Esse aqui eu acho muito importante, eu queria que você olhasse comigo. Porque muitas vezes a gente está fazendo algumas coisas e aí começa a dar coisa errada na nossa vida. Aí você fala assim: é o diabo que se levantou. Quem já fez isso? Só um cara. Aí, vocês estão todos bando de mentirosos. Para discernir aqui, estão tudo mentindo. Acontece uma coisa, furou o pneu, o diabo está se levantando. Bora, gente, quem aqui? Vamos lá, vamos junto comigo. Para.
Ah, vai ter um evento semana que vem. O diabo já se levantou. Ó, tô com a dor de barriga aqui. Ó, diabo. Cara, calma. Vamos fazer um evangelismo. Começa das coisas erradas. O diabo está se levantando. Abra comigo a sua Bíblia. Atos capítulo 16, versos 6 e 7. Vamos ver o que é que está escrito ali. Paulo está na sua viagem missionária. Paulo está indo pregar o evangelho. É uma boa coisa? É obra de Deus? Sim ou não? Faz parte da grande comissão? Sim ou não? É mandamento de Deus? Amém. Aí dá tudo errado para Paulo. Vamos ver o que acontece. Atos 6, 6 e 7. Atos 16. 16, é? Isso, Atos 16. Versículo 6 e 7. Versículo 6 e 7. Vamos lá? Atos 16, 6 e 7. E percorreram a região frígio-galata, tendo sido impedidos por quem? De pregar a palavra na província da Ásia. Olha só, Paulo foi, Deus manda ele pregar o evangelho, ele está indo e aí deu tudo errado, ele foi impedido. Foi o diabo? Quem foi? Maravilha. Olha agora, vamos lá. Chegando perto de Mísia, outro lugar agora. Tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de quem? Não o permitiu. Está vendo que as coisas que dão errada não é sempre o diabo? É Deus impedindo. Paulo, ele discerniu. Ele viu aquela situação. Ele, opa, o Espírito Santo, ok, não é? Ele voltou. Ele não seguiu em frente, ele não continuou. Ele discerniu o Espírito. Então nem tudo que dá errado na nossa vida não é o diabo. Agora veja comigo 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 18. Paulo, também no mesmo propósito, querendo ir à igreja para poder pregar o Evangelho. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 18. Todos encontraram? Olha o que Paulo diz. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais uma vez. Porém, quem? Satanás nos barrou o caminho. Olha o que Paulo está escrevendo. Paulo, lá em Atos, ele foi impedido pelo Espírito. Mas aqui ele está escrevendo para a igreja, dizendo assim, olha, eu quis ir, mas Satanás barrou. Como que eu sei que aquilo que está dando errado é Deus me impedindo ou Satanás me impedindo? Discernimento de espíritos. Eu acho que agora você nunca mais vai botar um problema de pneu furado no Satanás. Ou vai querer resolver o problema de aprender a discernir espírito. Talvez você vai olhar, furou o pneu. Glória a Deus. Aleluia. Mas também nem tudo é livramento, viu, gente? Calma. Precisamos de quê? Intimidade com o Espírito e orar. Senhor, por que isso está acontecendo? Mostra mais. Qual é o propósito disso? O Senhor está dando livramento ou tem uma influência maligna aqui na minha vida? Mostra-me agora, em nome de Jesus. E espere, Ele vai dizer. Deus, Ele responde as orações. Então o Senhor está nos chamando para ter esse dom na nossa caminhada. Pois é muito importante para esses últimos dias, para a cura da igreja, para a libertação, para que possamos fazer a obra de Deus com assertividade, com selo, com responsabilidade. Nós somos chamados a edificar o povo, fazer com que eles sejam cada dia mais parecidos com Jesus. Isso só pode ser feito debaixo da influência do Espírito de Deus. Nós não podemos fazer a obra de qualquer maneira. Nós não podemos vir à igreja e achar que nós podemos fazer ministério, fazer igreja no nosso próprio entendimento. Que a gente pode viver uma vida sem o poder do Espírito Santo. Meus irmãos, não dá. Não dá. A nossa igreja é a igreja carismática. E carismática você sabe que não é uma pessoa fofinha. Não é uma pessoa simpática. Igreja Episcopal Carismática é uma igreja que crê, que busca
todos os dons do Espírito e entende que a única forma de caminhar, de ser aperfeiçoado e de servir o reino de Deus é no poder do Espírito Santo. Se nós não entendermos isso, nós iremos frequentar a igreja, lotar a igreja, e nós não seremos transformados, nós estaremos enganados. E quando a grande tribulação ela se levantar com a perseguição sobre o poder e a influência do espírito do anticristo, a igreja vai se ofender. A igreja vai voltar-se e vai apostatar. Jesus disse em Mateus 24, sobre o fim dos tempos, que naqueles dias, quando se levantarem a influência maligna para enganar o povo de Deus, muitos se esfriarão e abandonarão a igreja. A minha oração é para que você seja desperto agora sobre o discernimento espírita, para que você não seja enganado, para que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor, para que você seja uma pessoa que, à medida que caminha, você consegue discernir espíritos e não ser enganado. Para encerrar, deixa eu contar uma experiência rápida. Se quiser pessoal do louvor, alguma coisa, mas enfim. Eu ia tocar, mas vou tocar aqui não. Deixa eu falar. Gente, quando eu tive uma experiência com o Espírito Santo, foi muito profundo, foi arrebatador na minha vida. Só que eu comecei a achar que o Espírito Santo só se movia da forma como eu tive experiência. E esse é o problema. Porque a gente acha que ele só vai se mover da forma como a gente conhece. E a gente deixa de lado toda a soberania de Deus, a sua multiforme graça, de que ele age como ele quer, conforme ele quer, quando ele quer, com quem ele quiser. E aí, eu tive uma experiência aqui com o bispo Don Jones, uns 10 anos atrás. E eu fui ativado no som de discernimento de espírito. E Deus falou comigo claramente. Eu estou te dando esse dom de discernimento de espírito, para que você, apesar de não conhecer as minhas manifestações, que são infinitas, você vai discernir se provém de mim ou se provém de outra fonte. Eu não entendi aquilo. Eu fui curado ali naquele dia. Uma palavra de conhecimento, minha esposa estava comigo do meu lado, o bispo se levantou, eu estava no meu interior falando para minha esposa, ele falou sobre isso. Falei assim, as igrejas de hoje, todo mundo mente, se levanta dizendo que é isso, é aquilo, e são pessoas contratadas. E eles chamam a pessoa e dizem assim, conhece aquela pessoa e começa, é um teatro. Eu tinha isso no meu coração, eu já tinha visto. E eu cheguei e falei assim, cara, vai ser a mesma coisa aqui na igreja, o Episcopal Carismático. E aí eu voltei um dia da jornada de tratamento. E quando chegou aqui no dia, o bispo começou a profetizar. E como ele começou a se levantar, eu falei, pronto, aí ó, começou a encenação. Eu não fui ontem, ele não me conhece, eu não fiz nenhum formulário, então vai chamar as pessoas que ele conhece. Tudo encenado. E aí ele começou, mas de repente, no meio dessa multidão lotada, ele fala assim, olha, tem uma pessoa aqui dentro, que Deus quer usar e que abre os olhos deles para a manifestação de Deus. Ele está aqui, ele tem um problema de dor no pé, no calcanhar esquerdo, que todo dia quando ele se levanta, ele cai de joelhos, ele começa a orar, e essa dor deixa ele atordoado. Esse homem está aqui hoje, Deus quer derramar sobre ele dons do Espírito, e ele está de camisa amarela, só tinha ele camisa amarela, e eu fui tomado de um temor, e eu me levantei, tremendo. E veio então o bispo Jimmy House, e ele ora por mim, e minha perna recebi um choque, um calor, fui curado imediatamente, e ali eu fui batizado com fogo do Espírito Santo, nos dons de discernimento de Espírito. E aí eu comecei a ter umas experiências proféticas muito doidas, porque quando eu conversava com algumas pessoas que começavam a falar algumas coisas, o Espírito Santo falava na minha, hoje eu sei que é o Espírito Santo, mas na época eu achava que estava ficando doido. Eu escutava uma voz e falava assim, ele está mentindo. Eu não entendi. Eu ficava cheio de temor. Conversava com outras pessoas e as pessoas olhavam assim, está com inveja de você. Quem é? E aí eu fui
junto com o pastor Marcondes, discernir isso. E aí fui trabalhando e desenvolvendo. Há um tempo que, na frente da minha casa, eu já tive experiência de pessoas pararem endemoniadas. E eu tive o discernimento de espírito, porque eu sempre, quando chega uma pessoa para ajudar, principalmente em pandemia, eu abria a porta de casa, eu dava comida, eu acolhia as pessoas, eu fazia isso. Pregava o evangelho, orava. Foi um tempo sobrenatural. Eu ficava sentado no lá, parado na frente da porta, esperando o próximo para poder pregar o evangelho. Era muito massa. Só que certo dia, a campanha tocou e parou uma pessoa. Essa pessoa estava muito bonzinha, mas ao mesmo tempo eu senti a presença maligna do espírito demoníaco dele. E eu não abri a porta. Deus falou para mim: não abre a porta. Ele quer te matar. E eu estava junto com hoje o meu diácono lá da Sião, Carlos Vitor, e a gente estava lá e a gente começou a pregar, ficou do lado de dentro. E a gente deu comida para ele e foi pregando ao ponto que ele manifestou e ele falou: eu vou lhe matar. Assim eu falei: vai não. Eu já sou um homem morto, em nome de Jesus. Mas eu fui livrado por Deus de ter sofrido um ataque, até mesmo de morrer, porque eu tive discernimento de espírito de não abrir aquela porta para uma pessoa que estava ali para fazer o mal. Nós precisamos de discernimento espiritual para esses dias, para não ser enganado e para poder destruir as obras das trevas que tem se levantado dentro da igreja. Amém, gente? Amém. Vocês estão tudo assim. A gente está mexendo com alta voltagem, porque a gente vai lidar com obras das trevas, mas também nós vamos ver o poder de Deus manifestando e vidas sendo resgatadas. Nós somos chamados para isso. Então comece a ser alguém que tem, assim como Jesus, fogo nos olhos, e comece a olhar e falar assim: o que está por trás disso? O que está por trás disso? Não aceite qualquer palavra, seja como um bereano, seja como um homem como Paulo, que discerniu aquela mulher que foi atrás dele dizendo: olha, esse é o homem de Deus, esse é o homem de Deus. Aquela mulher estava falando a verdade, mas era um espírito de engano, e Paulo falou: sai do nome de Jesus. Nós precisamos ter discernimento de espírito para saber qual é a influência que está por trás de toda palavra, ação, mensagem, músicas. Isso é muito sério. Amém? Amém. A gente conversa mais. Amém. Queridos, como eu falei antes, a gente tem esse tempo de preleção e depois, diferentemente de um culto que não dá para a gente parar. Imagina o pastor pregando no púlpito e dizer: pastor, não entendi não, explica esse negócio direitinho. Não tem como, né? Mas aqui tem como a gente tirar dúvidas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, falem. Olha aí, Queiroz já levantou a mão. Diga aí, meu irmão. Sim, deixa eu lembrar aqui que está sendo gravado, né? Vai estar gravado, é? Vai estar no YouTube dos Semeadores. Meu Deus. E esse momento de preleção, sim, vai estar lá. Entretanto, o debate, a partir de agora, não vai ser gravado. Então, agradeço a vocês que estão nos assistindo. E se vocês quiserem participar desse debate, vem presencialmente aos Semeadores. Toda segunda-feira estamos aqui semeando a palavra de Deus. Amém? Amém. Então, vamos lá.